galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução ao Processamento Sísmico utilizando o Seismic Unix, o SU. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre o formato SU e aprender sobre dois programas, SU Range e SU Get Header Words. A gente vai aprender a utilizá-los lá no terminal. Primeiramente, a gente precisa entender como é o formato SU. Assim como o formato SegY, que é um formato padrão para armazenamento de dados sísmicos, nós temos no formato SU duas regiões de armazenamento em cada traço. Uma que a gente chama de header, ou cabeçalho, que ela vai servir para armazenar informações de cada traço. A gente já vai entender o que são essas informações. E a outra região, que são os dados propriamente ditos, onde vai ser armazenada a série de amplitudes correspondente a cada traço sísmico. No SU, essa informação não é chamada de header, ela é chamada de chaves ou keys. Essas chaves elas têm um conjunto de informações correspondentes a cada traço sísmico, como o offset, o número de amostras, etc. Cada traço sísmico tem o mesmo espaço de memória reservado para o armazenamento dessas chaves. Eu falo o mesmo espaço considerando o tamanho em bytes. Para fazer a leitura destas informações armazenadas no dado SU, a gente vai utilizar um utilitário chamado de SU Range. A gente vai aprender como utilizar esse programa para fazer a leitura das chaves em um determinado dado SU lá no terminal. Vamos lá. Então vamos aqui para o terminal, aprender como é que a gente faz a utilização do SU Range. Aqui tem um dado que a gente estava trabalhando na aula anterior, na nossa aula sobre engines, corrigido.su, que a gente simplesmente utiliza SU Range. Vai demorar um pouquinho, ele está fazendo a leitura dos headers daqui do nosso traço corrigido.su. Vamos ler aqui as informações geradas pelo SU Range. Essas informações foram extraídas do cabeçalho dos traços. Então, um conjunto de chaves, ou keys, track L, track R, FLDR, EP, o CDP ou o CMP, que é a coordenada do ponto médio entre fonte e receptor. Aqui tem algumas outras chaves que a gente vai ter que procurar a documentação. Aqui, offset, que é a distância entre a fonte e o receptor. Posições da fonte, do receptor. NS, que é bastante importante, que é o número de amostras por traço. DT, que é o nosso intervalo de amostragem em microsegundos. Então aqui tem 4.000 microsegundos, dá 4 milissegundos. É o intervalo de amostragem dos traços desse nosso dado aqui corrigido.su. Okay? Aqui eu tenho D1 e D2. D1 é a amostragem da primeira dimensão, 0.004, acho que também é o tempo. E aqui D2 da segunda dimensão, a distância entre os receptores aqui no nosso dado, corrigido.su, que é 25 metros. Ok? Aí no final eu tenho as coordenadas da fonte, norte, sul, leste, oeste, do receptor e do ponto médio. Vou apertar aqui Ctrl L. Vamos fazer o seguinte. Vamos obter a documentação do SU Range. Simplesmente digitando SU Range na tela. Ele vai gerar para mim o máximo e o mínimo valor para os traços que são não nulos. Então, essa aqui é a utilização dele, exatamente como a gente fez. Mas vamos observar um pouquinho esses parâmetros opcionais. Eu posso informar a chave que eu quero que seja exibida. O padrão é exibir todas as chaves, como a gente acabou de ver. E eu posso oferecer esse parâmetro DIN igual a 0. Vai me trazer um pouco mais de informação. Essa informação ela vai estar em pés, se eu passar DIN igual a 1. Em metros, se eu passar DIN igual a 2. E se eu passar DIN igual a 0 ou não passar, ele simplesmente vai exibir o padrão, que foi o que a gente obteve agora, pouco aqui no terminal. A saída é o número de traços e as chaves, indo do mínimo ao máximo, do primeiro ao último. As coordenadas norte, sul, leste, oeste que a gente viu. E se eu passar o DIN, vai ter mais informações sobre o intervalo dos midpoints, ou seja, dos ponto médio comum daqui do nosso
do nosso traço. Então vamos fazer isso. Vou pegar aqui o nosso corrigido.su. Vou fazer de novo o SURange, mas agora passando din igual a 2. Vou apertar Enter aqui, esperar um pouco. Eu vou ter as minhas chaves, né, como tinha anteriormente, as minhas chaves aqui, mas no final eu vou ter mais algumas informações, né, advindas desse parâmetro din. O mínimo CMP, né, o mínimo intervalo entre os CMPs, que é 0, o máximo intervalo entre os CMPs, que é 25, e aqui uma estimativa, né, do comprimento da linha sísmica, que dá 1980 km. Ele se baseia na média do intervalo entre os CMPs, que no caso do meu dado aqui é 12,5 metros. Ok? Apertar aqui Ctrl L. Outro programa que a gente vai utilizar para obter informações dos headers, né, e das chaves dos nossos traços é SU get header words. Aí a gente vai passar para esse programa o nosso dado, que no caso a gente está trabalhando com corrigido.su. A gente vai passar também mais um parâmetro, que é o parâmetro key, para mostrar, né, as chaves que a gente quer que o programa faça o dump aqui no terminal para nós. Então eu vou querer a chave trackL, eu vou querer a chave trackR, vou querer também a chave offset, distância entre fonte e receptor, número de amostras por traço, que é NS, e DT, que é o meu intervalo de amostragem. Vou apertar Enter aqui, e ele vai gerar para mim, né, essas chaves aqui, né, no meu terminal. Ele vai fazer o dumping dessas chaves. Ele vai ler de cada traço e cuspir aqui no terminal para mim. Okay? Como esse dado é muito grande, né, tem um monte de informação. Aqui eu tenho a minha chave trackL, trackR, offset, NS, né, o número de amostras por traço, que é 1001, e o intervalo de amostragem. A gente pode redirecionar esse conjunto de informações para um arquivo de texto, utilizando, né, o sinal de maior que. Né? Isso a gente faz utilizando aqui, né, o redirecionamento daqui do nosso terminal do Shell. Então vou direcionar isso para arquivo.txt. Aperto Enter, ele vai gerar, mas a saída não vai ser dada no terminal, vai ser dada nesse arquivo.txt, que eu posso visualizar utilizando o comando cat. Então se eu fizer cat nome do arquivo, ele vai fazer o dump desse arquivo aqui no terminal. Ou seja, todas essas informações aqui geradas pelo SU get header words, né, estão sendo exibidas aqui no terminal. Mas elas foram armazenadas e esse dump foi feito a partir, né, do arquivo.txt. Por fim, vocês devem estar se perguntando, bom, Rodolfo, mas o que significam essas chaves? Como é que eu vou saber o que é cada uma dessas chaves que o SURange exibe para mim? A gente vai fazer uma breve revisão do nosso comando SU keyword. SU keyword, e aí eu passo, né, por exemplo, o parâmetro DT. Ele vai gerar para mim, né, aqui justamente, né, uma ajuda informando o que é aquela chave. O meu DT é um intervalo de amostragem em microsegundos. Então está aqui, ele gerou aqui para mim. A mesma coisa eu posso fazer para todas as chaves geradas aqui pelo SURange. Vou sair aqui com Q. Vamos, né, estudar mais algum grupo aqui de chaves. Vamos pegar, por exemplo, essa chave trackL. Então eu utilizo SU keyword trackL. Vou apertar Enter aqui. Ele exibiu para mim quem é trackL. Né? É um índice, né, que identifica o traço em sequência, né? Um número em sequência do traço, né, na linha sísmica. Okay? Esse é o trackL. Aqui abaixo a gente também tem o trackR. É o número de sequência do traço no arquivo segy. Okay? Então, o trackL é o índice do traço na linha sísmica e o trackR é o índice do traço no arquivo. Okay? Que inicia, né, a partir de 1. Né? Vai de 1 em diante. A gente pode procurar também offset. Vou apertar aqui Q, tecla Q para sair. Vamos buscar a chave offset. Offset. Vou apertar Enter aqui. Está aqui o nosso offset. Esse aqui a gente já sabe que é a nossa distância entre a fonte e o receptor, que a gente chama de offset. Okay?
ele vai ser negativo se o receptor estiver antes da fonte e positivo se o receptor está depois da fonte, né, considerando o nosso eixo X. Apertar Q e para finalizar a nossa chave NS. Tem aqui NS, está aqui, é justamente o número de amostras, né, em cada traço. Aqui é a nossa chave NS. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o funcionamento desses programas e como obter as informações, né, das chaves e dos headers, ou seja, dos cabeçalhos, dos traços nos arquivos SU, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Ok? Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.